ano, milhares de brasileiros viajam pelo mundo para fazerem um intercâmbio. Somente em 2019, este setor movimentou mais de US$ 1 bilhão. Mas aí chegou a pandemia da Covid-19. Fronteiras foram fechadas, o dólar e o euro subiram. A Europa enfrenta agora uma segunda onda com a volta crescente do número de casos. Então, como que fica esse setor e como especialistas estão atuando para mantê-lo aquecido? Uma pesquisa feita este ano indica que estudantes ainda pretendem explorar o ensino no exterior. Vamos entender mais sobre isso no Papo de Juventude de hoje. E eu tenho aqui comigo para bater esse papo a Maura Leão, presidente da Belta, que é a Associação Brasileira de Agências de Intercâmbio. Maura, muito bem-vinda. Olá, um prazer enorme poder bater esse papo com vocês. Comigo aqui também o Danilo Torini, professor e coordenador de pesquisa pedagógica da Escola Superior de Propaganda e Marketing, a SPM. Obrigada, Danilo, pela sua presença também aqui hoje. Olá, Priscila. Olá a todas e todos. É um prazer estar com vocês conversando sobre um assunto tão relevante. E também aqui com a gente a Larissa Moreira, que ela é estudante do Pedro II, né, Larissa? E ela vai contar aí um pouquinho da história pra gente em relação ao intercâmbio, essa bolsa que ela conseguiu. Ela vai detalhar um pouquinho aí pra gente dessa história, como é que ela está fazendo para se virar nesse período e realizar esse sonho dela, que é estudar no exterior. Obrigada, tá, Larissa? Você também. Obrigada ao convite, prazer conhecer todos vocês. Tá ótimo. Maura, eu vou começar a nossa conversa com você, já que você é presidente da Associação Brasileira de Agências de Intercâmbio, que, como eu falei agorinha na abertura, a realidade mudou completamente com a chegada dessa pandemia, da Covid-19, né? O setor foi inegavelmente impactado. E eu queria saber, desde março para cá, né, de março do início aí da pandemia, das restrições, como que está esse setor, quais os impactos que vocês estão sentindo? Conta um pouquinho para a gente entender melhor. Vai ser um prazer trocar essas ideias com você, Priscila, e quem nos ouve. Olha, realmente aquilo que você falou, um impacto enorme, nem temos como medi-lo nesse momento, né, desde março, mas o que é mais importante é o quanto que o setor se uniu para que a gente possa, né, continuar dando suporte, porque intercâmbio ele é um sonho das pessoas, é um desejo e de todas as faixas etárias. Então, não pode ser por conta da pandemia que as pessoas devam deixar de ter esse sonho. Então, o nosso trabalho é muito importante nesse momento, né, para trazer soluções, né, para adiar os programas, porque tinha muita gente lá em março que estava se preparando para embarcar em julho. E a coisa continuou e a coisa continua. Então, o papel das agências é muito importante, né? Porque somos especialistas em educação internacional, a gente tem o relacionamento com os parceiros no exterior e a associação faz esse papel de interface de comunicação entre os órgãos oficiais que representam os países, né? E o nosso setor. Por quê? Muitos países precisam de visto, exigem visto do brasileiro. Então, além da gente não poder embarcar para os países, considerando as fronteiras que estão fechadas para o brasileiro, a gente também não pode tirar os vistos, como para países, por exemplo, para os programas de longa duração, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Inglaterra, ou seja, todo o entorno para se fazer o intercâmbio tem sido afetado, mas o que não foi afetado é essa possibilidade de a gente trazer essa informação adequada para que as pessoas apenas adiem e se organizem, né? Depois, quando o Danilo estiver falando, ele vai mostrar, inclusive a gente fez uma pesquisa no meio da pandemia para complementar uma pesquisa que havíamos feito no final do ano e que éramos para ter apresentado em março. Nós apresentamos no início do segundo semestre e já fizemos uma outra pesquisa, inclusive apoiada pelos países Education New Zealand e assim por diante. Então, esse papel é muito importante. Eu quero deixar aqui essa mensagem de que as pessoas devam continuar levando adiante esses sonhos, os pais devam continuar para se programarem, e a gente vai ajudá-los, porque a gente tem muita competência e o Brasil é muito organizado no setor de intercâmbio e muito respeitado lá fora, porque os nossos alunos são muito queridos
em todos os países. Exatamente a questão desse apoio, né, Maura, que é importante nesse momento. Como você falou, o interesse, a vontade ainda existe, mas é uma questão de logística, de programação, uma reprogramação, na verdade, e a necessidade dessas agências darem todo esse apoio e esse suporte para os estudantes e para as famílias, né, porque normalmente são estudantes, são jovens ainda, precisam tanto do apoio emocional como financeiro da família para esse momento. Então, cabe também às agências, né, apresentarem opções e darem esse incentivo. E é muito importante, porque como as agências são especialistas em educação internacional, eles vão saber oferecer o que é melhor para o perfil daquele aluno, inclusive em relação à parte financeira, né? Você falou, o dólar subiu, o euro subiu, inclusive agora o dólar está caindo, então é um momento de retomar esse planejamento. E as agências especialistas, elas têm esse conhecimento para trazer esse planejamento com o aluno, né? E, inclusive, o que cabe no seu bolso, que país você pode embarcar, quando você pode embarcar, porque é todo um planejamento, isso que é o mais importante, é o planejamento para viabilizar o sonho, e não cancelar porque o dólar subiu, isso faz parte das nossas vidas, né? Então, esse trabalho das agências passa a ser fundamental, né? E eu chamo a atenção para que as pessoas procurem agências qualificadas. É para isso que existe a associação, né? A Belta, que é uma associação que tem 28 anos no Brasil, que tem muita experiência e que você pode escolher com que agência você gostaria de fazer seu programa, porque estão esparramados pelo Brasil todo. Então, isso é muito importante, né? Quando eu falei do visto, é importante também que você faça toda uma documentação que vá permitir que você entregue as informações que vão facilitar o seu processo de visto, né? Porque, obviamente, que o visto é um processo individual, mas a agência tem competência para orientar os caminhos a serem seguidos. Então, eu reforço a informação de que não podemos deixar de sonhar, temos que nos planejar e temos que procurar quem possa nos fazer trazer qualidade de informação para que a gente não tome decisões erradas, né? Porque muitas vezes, eu até falo, isso é bem típico do brasileiro, de querer, eu quero economizar aqui, ou eu ouvi dizer que lá. Não, eu acho que tem que ser uma coisa certeira, e educação internacional é uma decisão de vida, né? É uma mudança de paradigmas na família inteira, às vezes vai fazer uma economia, então tem que tomar decisões certas, e para isso tem associação que vocês podem pesquisar e vocês acharem quem pode orientá-los da melhor forma. Para a gente não cair naquele velho ditado, né? O barato sai caro, no final das contas, né? Exatamente. Danilo, vou falar um pouquinho com você sobre essa questão que mesmo diante da pandemia, né? A vontade, o interesse, esses sonhos de realizar o intercâmbio, de estudar fora, não morreram, não acabaram. Pesquisas apontam que essa vontade ainda continua, não é isso? É a pesquisa que vocês realizaram? Exatamente, até complementando um ponto que a Maura trouxe, né, da relevância das agências, sobretudo nesse momento, né, de pandemia, a pesquisa que a gente realizou no finalzinho já desse semestre, né, no início desse semestre, desculpa, sobre a Covid, mostrou que as famílias e os estudantes estão valorizando ainda mais essa mediação das agências, né, porque justamente buscando um porto seguro, buscando orientação sobre como eles vão ali conseguir viabilizar o intercâmbio, né? Mais de 70% dos respondentes disseram que vão priorizar informações e suporte das agências nesse momento. E aí o mais interessante foi isso que você comentou. Apesar de todo esse desafio deste ano, né, um ano que não tem sido fácil para ninguém, um ano que vem ali complementar uma crise econômica que a gente já vinha vivenciando, né, há vários anos, os estudantes não perderam o sonho e o interesse em viajar, né? Só 3% nessa pesquisa que a gente realizou, disseram que vão ter que adiar ou desistiram, né, ainda que provisoriamente, do intercâmbio, né? E mais de 30%, pelo contrário, disseram que vão manter os planos da mesma maneira que antes. Então, eles já estavam ali depurando, né? Estavam planejando a médio prazo e eles vão continuar, apesar desses desafios que esse ano apresentou.
Bacana, é um estudo bem interessante, uma pesquisa, na verdade, bem interessante, né? Ainda mais para o setor, dá um ânimo, um gás aí para o setor, né? Diante de tudo que a gente está passando. E como você falou, Danilo, a importância das agências, né? Porque a gente, ainda mais relacionado à questão que a gente está vivendo, anteriormente já era necessário para você conhecer o país, mas agora existem novas regras ainda em relação às fronteiras, né? Então é importante ter esse apoio das agências justamente para orientar, né? Como que pode entrar, quando que pode sair. A Irlanda, por exemplo, acho que é um bom exemplo disso, né? É meio tradicional aí no meio de intercâmbio estudar na Irlanda e ela dá um exemplo disso, né, Danilo? Exato, além de informação qualificada e atualizada, né, de segurança, os estudantes, claro, podem buscar na internet, mas a agência vai ter, sem dúvida nenhuma, as principais notícias, as notícias mais atualizadas, porque elas estão em contato não só com a escola, mas também com os organismos internacionais. E nesse sentido, principalmente as famílias, elas estão buscando essa segurança, né? Assessoria para, por exemplo, os estudantes que viajaram, que estavam lá no momento que a pandemia estourou. As agências trabalharam muito também para facilitar a vida deles, eventualmente para ajudá-los a ficarem lá ou para retornarem. Então, a agência, ela presta esse serviço bem completo, não é só a venda, né? A orientação sobre qual país escolher, sobre qual programa escolher, né? Diante ali das necessidades de cada estudante. Ela vai, de alguma maneira, depurando, ajudando a trazer essa informação qualificada, que é muito difícil, às vezes, a gente conseguir, né? Diante de tantas decisões que são tomadas e tantas mudanças de decisões, né, com relação à questão sanitária que têm sido tomadas pelos países. Priscila, eu queria até complementar que assim, esse trabalho em conjunto, né, com as famílias, com o estudante, tem sido fundamental, porque essas medidas têm sido tomadas pelos países diariamente. Então, as mudanças, elas têm sido diárias. E a gente, que é especialista nisso, a gente recebe essa informação, tem que conversar com o aluno. Por exemplo, um país, você falou da Irlanda, a Irlanda, por exemplo, estava com as fronteiras abertas, mas agora ela recuou, e os alunos que vão para apenas programas de idiomas não devem embarcar agora em novembro e possivelmente em dezembro. Isso é uma mudança recente. Canadá, por exemplo, que é o destino número 1 do brasileiro, está com as fronteiras fechadas. Dia 20 de outubro, começaram a abrir algumas possibilidades, mas isso não quer dizer que nós possamos embarcar para o Canadá. E existem algumas províncias, né, que seriam os estados canadenses, que estão 100% fechados para a chegada de estudantes internacionais para o primeiro semestre de 2021. Então, significa que, para quem a gente já tinha adiado para janeiro de 2021, agora a gente vai ter que adiar para o início do segundo semestre. Mas as famílias, elas estão junto conosco, porque essas medidas são de fronteira, são medidas governamentais. Sim. E que não existem aquilo que a gente possa fazer. Mas o que a gente pode fazer é isso, trazer uma segurança, trazer informações, não irmos atrás de informações inadequadas de internet, e até porque é o nosso papel. Então é isso, é aquilo que o Danilo falou, trazer um equilíbrio e trazer informações que possam ajudar as pessoas a tomarem as melhores decisões. Quem está passando por esse momento aí de expectativa, de adaptações, é a Larissa Moreira. Ela tem 16 anos, é estudante do Colégio Pedro II, aqui no Rio de Janeiro, né, Larissa? E eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre esse processo do seu sonho. Você foi aprovada por uma bolsa parcial na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Conta para a gente um pouquinho como é que foi esse processo da aprovação. É um sonho que você já tinha há um bom tempo? Então, eu ingressei, né, consegui passar desse intercâmbio. O processo ele é feito através de uma redação em que eu vou escolher o tema. Eles dão o tema de acordo com o curso. Eu escolhi o curso de História, então o tema foi o que o passado nos ensina sobre a pandemia do coronavírus, e eu escrevi um texto, artigo, como se fosse um texto acadêmico, e enviei para eles. Então, eles
após analisar o texto, eles me aprovaram com a bolsa parcial para fazer um curso na área que eu escolhi, História, durante 2 semanas na universidade. E, como eu disse, foi uma bolsa parcial. Então, assim que eu soube que eu fui aprovada, eu comecei a estar juntando esse dinheiro e iniciei também a vaquinha para poder estar indo para lá. Porque, além do custo do programa, eu também preciso verificar custo com passagens e custos que o programa também não cobre. Justamente sobre essa vaquinha virtual que eu quero falar com você, mas a gente precisa ir para o intervalo bem rapidinho. A gente volta já para falar isso. Você que está acompanhando aí a gente, não sai daí não para saber um pouquinho mais sobre a história da Larissa. A gente volta já.